João, capítulo 11, versículo 17 a 22. Abra a sua Bíblia lá, acompanhe, como eu sempre faço. Eu vou ler numa versão chamada NVI, a nova versão internacional. Dependendo da versão que você tenha, pode ser que haja alguma diferença aí em algumas palavras. O texto fala assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Sabe que o cenário no qual a narrativa se dá aqui é o impacto da perda. O choque da morte. Todos que estavam ali estavam enfrentando a morte. E é comum, né, nos episódios assim, quando a gente está em velório, a gente está, especialmente alguém querido nosso, próximo da gente, que a gente está ali observando o que está acontecendo num cenário de velório, isso nos leva a refletir sobre a vida. Né? A gente fica olhando o morto, pensando na vida da gente. Sempre é assim, não é verdade? E ali não podia ser diferente. E o João, que é quem descreveu a cena, ele não economiza palavras para descrever essa situação. E de forma muito clara, ele retrata um cenário carregado de frustrações. Havia uma frustração pela aparente falta de compaixão de Jesus até aquele momento. Se você olhar no texto, na sua Bíblia, aí, versículo 3 do capítulo 11 de João, diz que as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E o versículo 5 não hesita em informar que Jesus amava Marta, Jesus amava a irmã dela e Jesus amava o Lázaro. Esse que agora, no momento que a gente leu do texto aqui, já morreu. Mas antes dele morrer, quando ele estava doente, foi informado, Jesus foi informado. E o texto fala que Jesus amava a Marta, amava a irmã dela, amava o Lázaro. Mas, no entanto, de acordo com o versículo 6, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, diz que ele ficou mais 2 dias onde estava. A família sentiu que Deus, na pessoa de Jesus, deixou Lázaro morrer e ele podia ter evitado. Por isso que é um ambiente de frustração. Tinha uma frustração porque somente depois de 4 dias do sepultamento é que Jesus aparece. Você imaginou se eu fizesse uma coisa dessa? Se você manda uma mensagem para mim ou manda me avisar dizendo assim: pastor, meu irmão, o senhor conhece, o senhor ama ele está doente. Aí eu fico lá 2 dias pensando, não dou notícia. Aí seu irmão morre. 4 dias depois que foi sepultado, eu apareço lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual seria a sua sensação? Seria de frustração? Chateação, aborrecimento? De aquele questionamento: o que ele está fazendo aqui agora? Né? Não adianta mais nada. Né? Pedi para vir orar enquanto estava doente. Depois que morreu. Havia essa frustração, porque 4 dias depois, Jesus aparece. A família não estava se sentindo amada por Deus ali na pessoa de Jesus. Ninguém se sentiria amado desse jeito, né? As irmãs estavam cercadas de pessoas. O texto fala que elas moravam numa pequena cidade chamada Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, e diz que as pessoas vieram de Jerusalém. Estavam ali, cercando de carinho, de amor. Né? 4 dias depois tinha gente ainda ali, confortando,
palavras, abraços, né, contato físico, proximidade. Mas Jesus, que foi avisado com antecedência, ainda não tinha aparecido. Tenta se colocar na situação delas, né? Como que você se sentiria se você estivesse lá no lugar dessas duas irmãs? Tinha uma frustração porque nada parecia fazer muito sentido. Do que adiantava andar com Jesus, ser amigo dele, como o texto diz que ele amava, como Maria havia feito, conforme descreve lá em Lucas 10, que ela ficava aos pés de Jesus aprendendo com Jesus, se quando a família mais carecia da presença dele, ele parecia nem se importar. A atmosfera que pairava sobre aquela pequena cidade de Betânia não era nada boa. Um sentimento de desencanto foi tomando conta de todos ali. Cidade pequena, lugarzinho pequeno, todo mundo ficou sabendo. Aí Jesus entra, chega na cidade. 4 dias depois que o homem foi sepultado. E está todo mundo assim, tentando entender, né? O que aconteceu? Se foi avisado antes. Todo mundo estava esperando ele vir antes. E ele deixou o moço lá, o Lázaro, morrer. A gravidade da doença do Lázaro pareceu não ter sido levada a sério. O tempo, a urgência não foram respeitados. Cuidado com aquela família parecia não ser tão importante assim. Quantas vezes nós experimentamos a mesma sensação? Você não experimenta? Talvez você esteja experimentando agora. Talvez você experimentou essa semana. Talvez vai experimentar na semana que vem. Mas quantas vezes nós temos a mesma impressão? Deus parece não se importar. Os nossos dramas aparentemente não estão sendo levados a sério. Parece que nós estamos fazendo drama. Que os nossos problemas que para nós são reais, aparentemente para Deus não é. Deus demora demais para agir e o nosso sentimento é de que o que nós passamos não tem importância nenhuma para Ele. Que Deus tem os seus propósitos, soberano, pleno, e nós ficamos aqui, como a gente fala popularmente, a ver navios, né? Porque a nossa vida parece não ser importante para Ele. Algo dessa natureza, a perda de alguém, a doença de um familiar, um problema que a gente está vivendo, parece que Deus não está nem aí. E nós experimentamos então a chamada frustração. Pensando nisso, com o que nós precisamos lidar para vencer esse sentimento de frustração? Porque o texto nos dá algumas pistas de o que estava acontecendo ali. A gente sabe o final da história, né? A gente sabe que no final Jesus vai ressuscitar o Lázaro. Mas tem um processo aí. Processo que elas passaram, que nós não passamos. Porque nós já sabemos o final da história. A gente está olhando para um texto. Mas elas vivenciando aquilo lá, elas não sabiam o que ia acontecer no final. E por isso que a frustração vai tomando conta. Mas a narrativa de João se dá mais ou menos 50 anos depois do que aconteceu. O texto de João ele é bastante tardio, né? Ele vem depois, muitos anos depois, décadas depois do que aconteceu. E agora então João está escrevendo, já refletindo sobre tudo aquilo. E ele começa então a colocar no texto algumas pistas de como é que nós podemos vencer nossas frustrações, observando o que aconteceu naquele cenário lá. Então, com o que nós precisamos lidar para vencer essas frustrações? A primeira coisa que nós precisamos lidar é com as nossas expectativas. Presta atenção numa coisa. Frustração é esse sentimento de não alcançar o que se deseja. Isso é frustração. O que é frustração? Se você for no Google, se você for num dicionário e você procurar aqui o que é frustração, vai dizer isso. Frustração é esse sentimento que nós temos de que nós não alcançamos o que a gente deseja, que a gente está querendo uma coisa. Não consigo. Resultado é frustração. E o que está acontecendo ali é exatamente isso. Existe uma expectativa e ela não é atendida.
E quando não é atendida, o sentimento é frustração. A gente fica frustrado. Me chama a atenção a expectativa que tanto Marta quanto Maria, a uma voz, em momentos diferentes, elas declaram a Jesus. Tanto o verso 21 como o 32, a fala da Marta primeiro e da Maria depois é exatamente a mesma. É aquilo que hoje nós dizemos de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que quando a gente vai fazer no computador, a gente pega, copia e a gente cola. Se João tivesse acesso ao computador, é exatamente isso que ele faria ao escrever. Ele ia copiar e ia colar. Porque ele está descrevendo a cena, dizendo assim, elas falaram exatamente a mesma coisa. E o que elas dizem é, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Agora, por que você acha que duas mulheres, irmãs, que estão num contexto de velório, né, de perda, de luto, em momentos diferentes, elas falam a mesma coisa para Jesus? Porque naqueles últimos 4 dias, é só isso que elas falavam. Isso aqui é conversa que eles chegaram num consenso. Todo mundo na casa devia estar falando isso. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Que pena que a gente percebeu que ele leu o WhatsApp, deu o sinal azulzinho, mas ele não veio, né? Não é assim que a gente pensaria hoje, né? Que eu acho que hoje Jesus teria o WhatsApp. Aí você manda para ele, está longe, mas deu o que ele visualizou, ele recebeu a mensagem, não veio. E a conversa naquela sala de velório é essa. Se ele tivesse aqui, não teria morrido. Aí, quando a Marta viu que Jesus chegou e vai falar, ela solta a conversa. E quando a Maria vai se encontrar com ele também, ela solta a conversa. Porque é consenso entre eles. Todos entendiam assim. Se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Observe que os amigos da família também expressaram uma expectativa. Lá no versículo 37, diz assim, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Essa é a conversa deles. Todos estão de acordo com isso. Ora, um homem que tem a fama de abrir olhos de pessoas cegas, ele não pode evitar uma morte? Agora, presta atenção, isto é um ideal humano. Ou seja, o que essas pessoas falaram ali, o que elas expressam, elas nos representam. Porque todos nós temos esse ideal. Nós achamos, na nossa cabeça, que Deus precisa evitar que males ocorram nas nossas vidas. Não é? Nós achamos assim, nós pressupomos que a presença de Deus na vida da gente indica a ausência de sofrimento. E essa é uma das maiores frustrações que nós temos. Por que se eu sirvo a Deus, por que eu vou na igreja, por que eu contribuo, por que eu sou fiel, por que eu estou tentando ter uma vida correta, por que eu estou buscando de fato ser uma pessoa de Deus, por que eu sofro? Por que a minha expectativa ela não é atendida? Por que aquilo que eu desejo não acontece? Que nós achamos que Deus sempre tem que evitar que as coisas aconteçam. E a gente quer viver assim, né? Achando que Deus, ele vai à nossa frente, como diz uma música evangélica, ele abrindo caminhos, tirando os espinhos, né? A gente gosta disso aí, né? A gente ama esse tipo de canção, porque é uma canção que tem uma expectativa. Deus vai à frente, abrindo caminho, abre o mar, tira espinho. Deus faz tudo de bom para nós. E assim, eu não vou passar por problemas, porque Deus tem que ir à frente e eu não vou sofrer. Né? Essa declaração de vitória, né, que a gente gosta de viver assim. Em geral, nós entendemos que o mecanismo correto de funcionamento das coisas é: coisas boas acontecem com pessoas boas, coisas ruins acontecem com gente ruim. A gente acha assim, isso aqui é lógico.
E isso aqui é uma coisa que era para funcionar assim, é o ideal. Tem que funcionar assim. Se eu sou bom, eu tenho coisa boa. Se eu sou ruim, eu tenho coisa ruim. Porém, contudo, todavia, tanto a Bíblia como a minha experiência, a sua experiência, diz que é diferente. Mostra que coisas ruins acontecem com gente boa. E mostra que tem coisa muito boa acontecendo com gente muito ruim. Se dá uma raiva na gente, não é? Porque não atende às nossas expectativas. Especialmente quando alguém faz alguma coisa ruim para nós, nós ficamos só observando. Vai acontecer uma coisa ruim com ela. E não acontece. Às vezes acontece uma coisa boa com ela. E a gente que está tentando viver bem, corretamente, fica acontecendo coisa ruim com a gente. Nós ficamos frustrados porque a nossa expectativa não é atendida. Visto que nós imaginamos que Deus poderia, deveria evitar coisas ruins na nossa vida, mas Ele não evita. Nós achamos assim, se Deus está conosco, então significa que todos os males inerentes à vida humana, para nós não vai existir, então vai desaparecer. Nós não vamos experimentar isso. É isso que nós pensamos. O texto, então, ele retrata o imaginário de todos nós. Todos nós imaginamos isso. É isso que nós desejamos. Essa é a nossa expectativa. Só que quando nós nutrimos expectativas assim, o resultado é frustração. Focar em nossas expectativas é ignorar que Deus tem propósitos maiores. Se a gente fosse colocar em tamanho, eu diria assim, que a nossa expectativa é isso aqui. O propósito de Deus é isso aqui. Só que às vezes nós estamos focados na expectativa. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Elas queriam que o Lázaro fosse curado. Só que o propósito de Deus é, Lázaro vai ser ressuscitado. Não sei se na tua cabeça funciona assim, mas na minha funciona. Isso é muito maior. Uma ressurreição é maior do que uma cura. Só que quando a gente foca na nossa expectativa, a gente está focando numa coisa pequena. E Deus está dizendo assim, olha, meu propósito é grande. Então para de ficar frustrado. Então nossas expectativas, nossas frustrações, aliás, elas vão ser resolvidas quando a gente corrigir nossa expectativa. Para de olhar para a sua expectativa, para de olhar para aquilo que você deseja e começa a olhar para Deus, para o propósito de Deus. E você vai ver que com o tempo, às vezes só 4 dias depois que se morre, Deus vai lá e ressuscita, né? Ele resolve. Porque o que Ele faz é maior do que a gente está esperando. O que eu espero é menor. O que Deus faz é maior. Mas o problema é que nós temos as nossas expectativas. Nós precisamos lidar com elas. É assim que nós vamos vencer as nossas frustrações. Uma outra coisa que a gente precisa lidar também é com as nossas escolhas. Perceba que há contrastes nítidos na história narrada por João. O versículo 20 diz que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas a Maria ficou em casa. E a pergunta é, a Maria também não ouviu que Jesus estava chegando? Por que uma sai para encontrá-lo e a outra fica em casa? E a outra que ficou em casa, pelo texto de Lucas capítulo 10, versículo 39, é a mais apegada a Jesus. Ela é apaixonada por Jesus. Ela é aquela que fica aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos. E por que ela fica sabendo também que Jesus está entrando na cidade, ela não vai? O texto quer mostrar a diferença que há entre as pessoas. E mostrar as escolhas que cada uma está fazendo. Quando a gente pensa que a Marta foi, e a Maria não foi, a Marta cresce dentro de nós, né? Pensamos assim, a Marta está certa, Maria está errada. Mas a história vai se inverter. Porque a Marta foi porque ela quer brigar com Jesus. Entendeu? Ela quer discutir com ele. Ai, chegou? Vou lá.
E a Maria fica porque ela está refletindo, ela está remoendo aquilo por dentro. E o texto é interessante porque ele mostra um contraste entre as duas e mostra a escolha das duas. A Marta vai, a Maria espera ser convidada. E Jesus convida ela. A Marta vai lá, discute com Jesus, mas solta em cima dele toda a amargura que ela tem. O senhor devia estar aqui, onde é que já se viu? Se fosse batista, eu dizia, vou levar para a assembleia da igreja. Fala com a liderança. Você vai ver. E ela cria um debate teológico com Jesus. Ele fala, não, mas ele... creia que ele vai ressuscitar. Eu sei, vai estar no último dia. Falo, não é o último dia. Creia que você vai ver a glória de Deus. Ela fica discutindo ali com Jesus, né? Debate teológico. Aí Jesus fala para ela assim, ó, fala para Maria vir aqui, vai, chama a Maria lá. Jesus cansou de conversar com ela, ela está muito exaltada. Vai chamar Maria. E aí vem esse texto belíssimo, né, que a Marta vai para casa e diz assim, o mestre chegou e te chama. Eu fui lá, mas ele quer conversar com você. Né? As escolhas são diferentes. A Marta parece mais racional, a Maria mais emotiva. A Marta ela é mais ativa, mais agressiva. A Maria ela é mais passiva, mais amável. A Marta, ela parece ter reclamado mais, ter sido mais fria. A Maria parece ter adorado mais a Jesus, se mostrou mais calorosa. A Marta, ela se apresenta mais complexa, confusa. A Maria, ela é mais simples. Ela simplifica as coisas. A Marta arranjou uma discussão com Jesus acerca da ressurreição. A Maria chamou a atenção de Jesus por causa de sua comoção. Interessante que o versículo 33 e 35 diz assim, que ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. E aí ele pergunta assim, onde que colocaram ele, o Lázaro? E aí eles falam, vem ver, Senhor. E aí diz que Jesus chorou. É com a Maria que ele chora. Com a Marta ele discute. Percebe? São escolhas diferentes. São pessoas diferentes. Frustração tem muito a ver com as nossas escolhas. A passagem que está diante de nós nos desafia a escolher quem nós desejamos ser. Suas frustrações, elas vão se intensificar dependendo das escolhas que você tomar. Com quem nós queremos nos parecer, a quem nós queremos imitar. Talvez nossas frustrações sejam vencidas se a gente conseguir dizer tudo o que Marta disse, mas com a atitude, com a postura da Maria. Combinar as duas coisas. Você pode até ir para Jesus, você pode até discutir com Jesus, mas com a atitude, com o coração, com a postura que Maria teve. Isso vai fazer toda a diferença na hora que nós formos lidar com as frustrações. Porque cada um escolhe o que quer fazer com os eventos da vida. E o nível de frustração vai depender muito dessas escolhas. O que você escolhe? Tem gente que realmente, assim, acontece uma coisa, o drama é terrível. E tem gente que acontece às vezes, as mesmas coisas, coisas piores que aquelas daquela outra pessoa, e ela consegue lidar com isso de uma outra forma. Escolha. O texto mostra que a Marta e a Maria têm escolhas diferentes diante do mesmo drama que elas estão vivendo. E mostra que é possível para nós. Se a gente quer vencer as frustrações, nós precisamos também aprender a escolher. Como é que nós vamos agir diante daquilo que desencanta a gente, que não atende o nosso desejo? Como é que nós reagimos? Que escolha que nós fazemos? Em terceiro e último lugar, com que nós precisamos lidar para vencer as frustrações? Nós precisamos lidar com a esperança. Perceba que há uma descrença humana ressaltada no texto.
o texto informa que Jesus chorou. E a pergunta é, chorou por quê? Por que Jesus chorou? E ele não só chorou, né? O texto descreve assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, antes de dizer que ele chorou, diz assim: Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E aí ele pergunta: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Aí fala: Jesus chorou. Sabe que na língua grega antiga, o texto foi escrito em grego originalmente, essa palavra, agitou-se no espírito, era usada para se referir ao cavalo nervoso. Quando o cavalo está agitado, aquele resfolegar do cavalo, sabe, o cavalo está nervoso, soltando fumaça pelo nariz. É essa palavra. Diz que Jesus, ele fez isso. Quando ela é aplicada a seres humanos, sugere ira, indignação emocional. É a mesma palavra usada no versículo 38. Aparece mais 3 versículos apenas para indicar atitude severa por parte de Jesus e uma vez por parte dos discípulos. A outra palavra, traduzida por comoveu-se ou perturbou-se, conforme traduziu a NVI, é um verbo forte, usado também no capítulo 12, versículo 27 de João, e no 13, 21, com o sentido de ficar inquieto, ficar incomodado. Com o uso dessas 2 expressões, João quis descrever que o que estava acontecendo ali tirou as emoções de Jesus do lugar. Ou seja, o que estava acontecendo ali mexeu com Jesus. Mas a pergunta é, mexeu em que sentido? Porque a pergunta é, por que Jesus chora se ele vai ressuscitar o Lázaro? Faz algum sentido para você? Por que eu vou chorar se eu sei que eu vou ressuscitar? Não é necessário. É só um choro solidário. É só para dizer assim, ó, você está chorando, eu vou chorar também? Por que Jesus chora? E por que João descreve, antes do choro, dizendo que ele se agitou-se e ele se perturbou? Jesus chorou por causa da frustração que a falta de esperança estava causando naquelas pessoas ali. Ele não chorou de emoção. Eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, Jesus chorou de raiva. Isso é choro de raiva. Não é aquele choro, estou chorando com você, estou chorando de raiva. Porque ele está olhando assim, olha o que a morte faz na vida das pessoas. E olha que falta de esperança que essas pessoas têm. Elas não conseguem vencer suas frustrações. Observe as palavras de Marta, né? Compare aí versículo 22 com 24, com 39. O 22 diz assim, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. É o que Marta fala. Porém, versículo 24, ela diz, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Era a crença judaica. Verso 39, disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O que você quer, mulher? Porque uma hora você fala assim, tá bom, o senhor não veio, mas eu sei que Deus vai dar tudo que você pedir. Beleza, parece que ela está caminhando em direção à fé, não é? Daqui a pouco ela diz assim, não, eu sei que você vai ressuscitar ele no último dia. Aí Jesus vai lá e fala, eu quero que tire a pedra. Ela fala assim, mas Senhor, já está fedendo, mexe não. Mas o que você quer? Porque se eu estou aqui, aí você fala que crê em mim. Aí eu peço para tirar a pedra. Você fala que não é para mexer? Não sei o que você quer. É uma desesperança total, né? Observe também que os judeus comentam, né? São os amigos da família, versículo 36 e 38. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Que é a ideia deles, né? Ele está chorando, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Aí diz assim o texto, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. As emoções estão fora do lugar. Eu não estou acreditando que esse povo que diz que eu posso abrir olhos de cego, esse povo que me observa há bastante tempo, eles estão agora com
tanta falta de esperança assim. Mergulhados numa frustração. Nós experimentamos frustração porque nós olhamos apenas para o que está acontecendo. Nós não olhamos para aquilo que Deus pode fazer. Por isso que a gente vive frustrado. Que a gente para no que está acontecendo. A gente fica ali, estacionado. E eles estavam estacionados naquilo, chorando a morte do Lázaro. Mas Jesus está incomodado com aquilo, está mexendo com as emoções dele. Ele diz que ele chora, porque ele fica vendo como que a morte, como que problemas, como que frustrações têm impacto sobre a vida das pessoas. E ele fica talvez pensando assim, se elas tivessem mais esperança, se elas não parassem para ficar olhando só o que está acontecendo, mas pensassem, vamos olhar para aquilo que pode acontecer, aquilo que Deus pode fazer, lançando esperança sobre Deus, isso poderia mudar. Elas não precisariam ficar com tanta frustração assim. Jesus chorou, mas não é um choro simplesmente de emoção, não é um choro simplesmente por olhar assim, estão chorando, vou chorar também, deu vontade de chorar, me emocionei. Mas diz que antes de chorar, ele se incomoda, ele tem a raiva do cavalo, ele se perturba internamente, porque ele não está gostando do que está acontecendo ali. Não era para ser assim. Se essas pessoas tivessem esperança, parasse de olhar para o evento e olhasse para a possibilidade do que Deus pode fazer, apesar do evento que está acontecendo. Consegue compreender isso? Isso é esperança. Esperança é quando você olha para além do que está acontecendo. Porque olhar para o que está acontecendo é só se frustrar. É só ficar desencantado com aquilo que está acontecendo. Mas esperança eu olho para além daquilo que está acontecendo. Eu lanço meu olhar lá na frente. Eu não posso ver, mas tem um Deus que vê tudo. E eu confio que Deus tem algo melhor. E Deus pode fazer algo melhor. Como Jesus fez por Lázaro aqui, né? Acabou fazendo algo melhor. Então, antes de participar da ceia, eu queria que você parasse e refletisse um pouco sobre essas 3 palavras. Como você reage ao que acontece na sua vida? Talvez você viva frustrado, frustrada com Deus, porque você nutre uma expectativa de que, se buscar Ele, você vai ser poupada de quaisquer dificuldades. Talvez você venha na igreja com essa expectativa. Eu vou na igreja porque parece que quando a gente vai na igreja, a vida encaixa, mas bonitinho. Mas deixa eu frustrar a tua expectativa. Às vezes quando você começa a buscar a Deus, tem gente que vai se batizar agora em novembro, você decide se batizar, fala, não, agora eu vou. A vida dá uma desencaixada. E aí Deus quer mexer com a nossa fé. Quer saber onde é que está de fato a nossa esperança. Você tem sido uma pessoa complicada, questionadora como Marta? Ou você tem sido uma pessoa mais simples, mais submissa como Maria? Qual é a escolha que você faz? Frustração tem a ver com escolha. O que você escolhe fazer? Você pode mergulhar, se afundar nas suas frustrações. Você pode escolher se submeter ao que Deus está fazendo, não ficar olhando só para a situação, olhar para o propósito. E quem sabe com essa escolha as frustrações vão sendo vencidas. Sua esperança está em Deus ou naquilo que você consegue ver? Porque se você só espera o que você vê, sua esperança não está em Deus. Você não pode só olhar para o que está acontecendo. Você precisa olhar para aquilo que Deus pode fazer. Porque o que está acontecendo, está acontecendo. Mas o que Deus pode fazer? É o que você não vê. Aí que entra esperança. E é com ela que nós vencemos as nossas frustrações. Pense nisso. Ore sobre isso. Vamos orar por isso nesse momento. Pedir que Deus nos ajude a pegar essa narrativa, essa história, essa experiência que aconteceu lá atrás no passado, trazer para nós e vivenciar isso, aplicando ao nosso coração aquilo que nós entendemos nessa noite aqui. Amém?